Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, meus irmãos e minhas irmãs. Houve um atraso aí de uma hora, é porque é difícil fazer live ao vivo e colocar as coisas nos lugares, né? Tipo fazer um reparo também aqui na lousa. Mas vamos ao que interessa. Eu deixei no título dessa live de hoje 2 links onde eles somarão com este link, com esse tema de hoje, né? Sobre Jesus, o Filho unigênito de Deus. São as Escrituras, o Brit Hadashah, que nos dá indícios muito fortes, fortíssimos. E desta vez, o indício sobre Yeshua ou Yahushua, Jesus, ser o Filho unigênito de Deus. A deidade de Jesus não vem do eu acredito, eu creio, eu estive com ele, eu andei com ele. Não vem de Pedro, não vem de Mateus, não vem de Marcos, não vem de Lucas, não vem de Tiago, não vem de Barnabé, não vem de Filipe, não vem de Paulo, não. Dessa vez, vem de um gentil, vem de Pilatos. Presta bem atenção nisso. É muito importante, é muito bonito, como que a espiritualidade agiu naquele momento tão crucial, tão pesado, tão horrível em Jerusalém. E eu sei que muitos amigos meus rabinos, que muitos irmãos judeus vão ficar um tanto bravos, irritados comigo. Olha, eu estive alguns dias, como eu sempre faço, orando a Deus. Quando eu estou em casa, eu oro em casa. Quando eu estou no meu trabalho, que eu trabalho todos os dias, eu oro no meu horário de descanso. E meditando sobre essa palavra, o Espírito me levou a meditar em um detalhe muito grande sobre a morte de Yeshua, sobre a morte de Jesus. O ponto central dessa live de hoje é como que o eterno Deus pôde usar um homem que não tinha nada a ver com a fé, com a religião, com a crença, com a tradição judaica, ou hebraica, ou mosaica. Um homem que tinha suas crenças, acreditava no Deus Jano, acreditava em tantos outros deuses, do panteão romano misturado com o grego. Mas o Deus de Israel, não. Entretanto, porém, esse homem, Pilatos, existe uma carta de Trajano, inclusive Trajano é o nome de um companheiro meu de trabalho, lá onde eu trabalho, no meu serviço, não é? Inclusive Trajano, ele escreve uma carta, se eu não me engano, para Pilatos, algo assim, e nessa carta ele fala, não é? Ou de Pilatos para Trajano, ele fala que viu e observou um jovem rabino, um mestre, gritando em bom tom, em alta voz, com os pulmões inflamados. Isso despertou neles, em Roma, uma empatia ou uma simpatia em Jesus, porque era um líder, era uma pessoa pública, conhecida, famosa, e que apontava e que falava em altas vozes como um arauto sobre as corrupções, os crimes e os pecados, a prostituição que já acontecia dentro daquele templo, que nem mais a presença do Eterno estava ali.
Isso chamou a atenção de Pilatos. Mas isso irritou o sumo sacerdote Anás, irritou o sumo sacerdote Anás, irritou o Caifás, irritou os príncipes do Sinédrio, digamos, os delegados, os juízes, junto com o Supremo Tribunal Federal, né, do povo de Israel ali. Porque Jesus foi enfático, incisivo contra o erro que eles estavam cometendo. Usando o templo para tirar dinheiro das pessoas, vendendo bode, cordeiro, carneiro, as especiarias, os condimentos, os temperos. Essa casa, está escrito, será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Você está entendendo? Um dos motivos pelos quais Yeshua foi chicoteado, foi agredido, foi linchado, foi açoitado, rasgado e pregado na cruz, foi por esses motivos também. Mas, presta bem atenção, na primeira chamada que eu fiz, eu li para você Lucas capítulo 19, onde vai dizer que Jesus está dizendo, se vocês não clamarem, se vocês não proclamarem, as pedras clamarão, as pedras proclamarão. Mas que pedras são essas? Não é? A gente começa a parar e pensar. Mas eu não vou falar sobre essas pedras agora, só para você ter uma ideia. Quando chegar no momento eu falo. Olha, quem nunca ouviu aquele ditado, aquele adágio popular que diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Você sabia que nas Escrituras, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, existe um versículo que nos dá inspiração para este provérbio, para este adágio popular? Dá só uma olhada no que eu vou ler para você. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Vê a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele curvou? Em tempo de felicidade, ser feliz. E no dia da desgraça, reflete. Deus fez tanto um como o outro, para que o homem nada encontre atrás de si. Olha que interessante nisso. Quem pode endireitar aquilo que Deus entortou? Deus escreve certo por linhas tortas. Ok? Nessa live de hoje, nós podemos então entender que entre esse jogo de palavras, nas letras hebraicas, gregas e aramaicas, mas vamos ficar no hebraico, Ele, o Altíssimo, o Eterno, deixou e está deixando bem claro. Eu estou vendo nas mãos, eu estou vendo as mãos com pregos. O olhar de Deus sobre as mãos com prego e o sopro dele que é vida, o ruar. Vamos começar aqui então, para você entender. Eu vou aumentar um pouco aqui a imagem para você pegar bem ali o quadro que eu escrevi ali em grego, hebraico e latim, ok?
ver se esse aqui fica melhor. Acho que é assim aqui. Diminuir um pouquinho aqui. Aqui. Eu acho que assim ficou bom, né? Então você acompanha aí e veja aqui comigo o seguinte. Deixa eu só, acho que eu vou ter que apagar uma luz, porque tá me incomodando aqui. Vou ver. Aí, agora sim. Agora ficou legal. Então eu quero que você acompanhe isso daqui. Isso aqui é muito importante, tá? É um tanto que revelador para o mundo místico, para o mundo espiritual, para você que crê e acredita em Jesus, sendo Ele o Filho de Deus. Mas não é só a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. É muito mais além, é muito mais profundo que isso e vai mexer com a sua cabeça, vai confortar você, vai edificar você, vai ajudar você bastante. Principalmente nos momentos de dor, aflição, angústia, depressão, perda de alguém que foi embora. Olha só, quando Jesus, ele morre lá na cruz, ele está crucificado, ok? Roma manda fazer uma placa para colocar na cabeça, acima da cabeça de Jesus. Por quê? Historicamente falando, arqueologicamente falando, tradicionalmente falando, politicamente falando, sobre o Império Romano, quando uma pessoa era condenada à cruz, morte de cruz, crucificado, acima dele havia uma placa com a sentença do seu crime. Por que ele está sendo condenado? Colocava-se lá para todo mundo ver o que ele fez. Se ele matou alguém, se ele cometeu um furto, um roubo, um crime passível de pena de morte. Ok? Entretanto, porém, deixa eu arrumar aqui. Jesus, ele não cometeu nenhum desses crimes. E é por isso que Pilatos, ele resolve então provocar o povo de Israel. Ele resolve cutucar, ele resolve provocar o Senado, o Supremo Tribunal Federal de Israel lá, ele resolve provocar Caifás e Anás e os fariseus. Bom, já que esse jovem, Yeshua Jesus, ele não cometeu nenhum crime perante Roma, ele não matou ninguém, não roubou, não cometeu motim, não quis criar uma revolução para derrubar o imperador, para acabar com Roma, eu vou ordenar que se coloque a seguinte frase na placa de acusação da morte de Jesus. Coloquem aí, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Porque Pilatos sabia que Israel, que o povo hebreu, que o povo judeu, não acreditava em Yeshua, não acreditava em Yahushua como o rei deles. Essa palavra rei, no hebraico, é Mashiach. E do hebraico, transliterado para o grego, se torna Cristo. Ok? E o Mashiach, segundo a tradição de Israel, segundo a história de Israel, Mashiach era um título dado ao rei, aquele que era ungido apenas para ser rei, em termos de militarismo, em termos de rei, em termos de governar o povo e lutar pelo povo. Essa unção era para rei, não era para ser missionário, para ser pastor, etc. Nada disso. Ok? Os primeiros Mashiachs de Israel, nós temos lá o rei Saul, ok? Tá aplicando aqui. O rei Saul, primeiro Mashiach de Israel, depois vem Davi, depois vem Salomão, etc. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver como é que tá. Ok. O Rui Charles. Seja bem-vindo, Rui Charles. Deus abençoe.
O meu notebook desligou porque fui obrigado a fazer uma atualização aqui. Mas acho que daqui a pouco ele volta. Então, presta bem atenção no que eu estou explicando aqui. Jesus está crucificado. E acima da sua cabeça tem uma placa. E nessa placa está escrito não a sua acusação. Não o crime que ele poderia ter cometido. Não. Vou explicar para você. Quando Pilatos manda escrever lá, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, ele manda escrever em 3 idiomas, ok? Quais são esses 3 idiomas? Ele manda escrever em grego, tá lá, ó, em grego. Jesus, Rho, Nazários, Rho, Basileus, Tom, Iodaion. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em grego, para que as civilizações, os povos, para que os clãs e as pessoas que estavam ali visitando Jerusalém, que moravam lá, soubessem que aquele homem não era um criminoso, né? Mas era alguém que foi morto pelo seu próprio povo, não é? Porque diziam que ele era o rei dos judeus e não o rei de Roma. Mas ele mesmo havia negado isso, Jesus. Quando Pilatos perguntou para ele, você é o rei dos judeus? Ou seja, Jesus responde, olha Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Presta bem atenção na plenitude, na essência, na metafísica desse rabino chamado Jesus, Yeshua, que não tinha nada a ver com a politicagem corrupta, suja do centro político de Israel, do templo para com Roma, para com Grécia, aquela coisa toda. Me admira muito hoje pastores, líderes religiosos estarem ali ligados, né, com senadores, políticos, prefeitos, governadores, presidentes, congresso, enfim, não é? Todos, a maioria, sujos, corruptos, tanto PT quanto PL, tanto esquerda quanto direita, e os pastores embriagados, chafurdados nesse pantanal de corrupção, de sujeira. Precisa rever isso, porque Jesus não se envolveu com ninguém, ok? Então, veja só, o Pilatos, ele escreve Jesus Nazários Basileus Tom Iodaion, ou seja, Iodaion, perdão. Isso está em grego. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Abaixo ele escreve também, mas escreve em latim, que era a língua nobre, a língua culta, não é? Daquele tempo dos romanos, né? A língua universal. E ele escreve em latim assim, Jesus Nazarenos Rex Iodarium. Isso é latim. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Até aí, tudo certo. Tá tudo ok. Beleza? Lembra que eu disse no começo que Jesus disse, se vocês não clamarem, não proclamarem, as pedras proclamarão, as pedras clamarão. Ou seja, aquelas pessoas que, metaforicamente falando, né, de forma figurada, coração duro, pessoas incrédulas, pessoas que não abrem espaço para Deus, pessoas que não querem saber de Deus. Vocês que dizem que creem em Deus, que creem em mim, se vocês não clamarem, não proclamarem o que eu sou, quem eu sou, para que eu vim, as pedras clamarão. Ok? Nós podemos entender essas pedras clamarão por duas formas. Ok? As pedras clamarão. A primeira forma, as pedras clamarão, é essa daqui. Pilatos. Pilatos era considerado uma pedra, porque cria em vários deuses, não no Deus de Israel. Mas Pilatos creu, acreditou em Jesus? Sim, ele creu, acreditou em Jesus. Tanto é que na cena, não é tão conhecida, tão polêmica, né? Ali na sacada, e o povo todo lá, e os sacerdotes religiosos gritando para o povo, incentivando o povo, e pagou propina para o povo, deu cachê para o povo, para mandar soltar Barrabás e prender Jesus. Morte, crucifica, crucifica. O Pilatos pega e fala assim, eu não vi nada de mal nesse homem, e eu lavo as minhas mãos. Beleza?
A pedra, o que era goi, o que era gentil, o que era sujo, o que era abominável, o que não era eleito do povo de Deus, o santo, o povo verdadeiro, viu em Jesus a inocência, viu em Jesus a pureza, viu em Jesus a luz. Ok? Essa é o primeiro entendimento de que a pedra clamou. Como que a pedra clamou? Estou te mostrando aqui, ó. Em grego, Iesos Rho, Nazarius, Rho, Basileus, Tom, Iudaion. Segundo, em latim, tudo na placa que está na cabeça de Jesus, tá bom? Iesus Nazarenos Rex Iudarium. Ok? Isso formou o quê? Formou um acromo ou um acróstico. O que é um acromo ou um acróstico? Um acróstico é quando você pega as iniciais de uma frase, as primeiras iniciais de uma frase e forma uma palavra. Então nós temos, ó, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então nós temos o I, que é Jesus, nós temos o N, que é Nazareno, e nós temos o Re, que é Rei, e nós temos o I, que é Judeus. Formou então aqui esse acróstico ou acromo chamado INRI. É quase a mesma coisa aqui no Brasil que se fala sobre jogral. As criancinhas lá, né, lá da escolinha, ou enfim, da igreja católica, da igreja evangélica, faz o jogralzinho lá, né? Você quer fazer um acróstico ou um jogral romântico, aí você escreve lá o nome da sua esposa, aí pega as letras e vai desenvolvendo palavras ali até formar uma frase, ok? Então formou essa frase, INRI. Por isso que na minha chamada eu coloquei o INRI Cristo, aquela figura que nós temos no Brasil, não é? Ou pai, que é uma figura cômico e engraçado. Mas ele é de todo inocente, deve ter ali uma esquizofrenia ou uma esperteza para ganhar dinheiro. Mas é só para você ter uma ideia do que eu vou falar hoje. O INRI, ele pegou esse nome, ele pegou esse acróstico, esse acromo, pegou esse INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. INRI, I-N-R-I, para dizer que o nome dele é Jesus e ele é o Jesus lá do tempo. É bíblico, ok? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Muito bem, então em grego e em latim tá tudo normal, beleza? O que eu quero que você preste bem atenção agora e descubra por que Deus, como eu li aqui no começo, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, onde está dizendo assim, escrito por Salomão, que significa paz. O que Salomão escreve lá em Eclesiastes 7, versículo 14? Ele escreve dizendo que quem poderá endireitar aquilo que Deus entortou? E daí nós podemos ter um pouco da ideia, da inspiração, né, da origem do ditado, do adágio popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Ok? Então, pensando sobre isso, orando muito, cheguei à conclusão, pela inspiração espiritual, que Deus escreveu certo por uma linha torta, que seria Roma, que seria Pilatos. E que a primeira pedra que clamou e proclamou e reconheceu Yeshua e a sua deidade e o seu messianismo, né, foi Pilatos, a pedra. Sabe por quê? Sem Pilatos saber, sem Pilatos conhecer semântica, sem Pilatos conhecer exegese, sem Pilatos conhecer hermenêutica, sem Pilatos conhecer essas ciências da gramática hebraica, sem Pilatos conhecer profundamente o hebraico, a língua viva, rica de Deus, Pilatos, nessa provocação ao Senado ou ao Supremo Tribunal Federal de Israel, ao Caifás e ao Anás lá do templo, Pilatos manda escrever também essa frase em hebraico, para irritar mesmo. Ele fala assim, ó, põe lá, Yeshua, Hanat Sarati, Yeshua, Hanat Sarati, Bemelech, Ayudi ou Yehudim, ou seja, Yeshua, Jesus, Hanat Sarati, Jesus Nazareno, Bemelech, quer dizer, rei dos Yehudim, ou Yehudim, judeus. Tá tudo certo, não tá? Será que tá tudo certo, tá normal? Não está normal.
Você não está percebendo ainda a ação poderosa e espiritual de Deus nessa placa, que Pilatos mandou colocar lá. Quando ele manda colocar Yeshua Hanat Zarati Vemelech Yehudim na placa do condenado Jesus, os fariseus na hora ficam extremamente irritados e vão lá, né? Vão bater lá na porta do Pilatos, assim, tira aquela placa de lá, muda aquilo de lá. Ele não é nosso rei, muda aquilo de lá. Você acha que eles ficaram irritados, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, né? O Caifás, o Anás, os fariseus, você acha que eles ficaram muito bravos, né? Muito irados mesmo, de verdade, a enfrentar Pilatos e mandar Pilatos apagar aquela frase? Ou mudar a frase. Ele não é o rei dos judeus. Coloque lá que ele disse, eu sou o rei dos judeus. Sabe por que isso? Não é o fato de ser rei dos judeus, gente. Não é nada disso. Eles sabiam e dominavam o hebraico. Eles entenderam, eles leram além de Caifás. Caifás foi usado pela espiritualidade. Mas eles entenderam, além de Caifás, que o nome Yeshua, a primeira letra do nome Yeshua tá aqui, ó. Junto a essa letra, o Yud. A segunda letra, Nazaré, que é o rei. A terceira letra, que é rei, que é o Tav. E a quarta letra, em hebraico, que é o rei. Lembra que eu falei do acróstico? Pega uma frase inteira, não é? E pegue as primeiras letras dessa frase. Você vai ter uma palavra. Você vai ter uma palavra. E foi esta a palavra que os sumos sacerdotes, os fariseus, leram nessa frase. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Yeshua Hanat Zarati Vemelech Yehudim. Eles leram isso e pegaram isso aqui, ó. Primeira letra, Yud, Re, Vatav, Re. O que vai dar quando eu pego essas iniciais, Jesus Nazareno, rei dos judeus? Você não sabe? Vai dar o tetagrama. O que é o tetagrama? O tetagrama é a pronúncia de Yahvé, a pronúncia do Pai, a pronúncia do Eterno. A Moshe, lá no monte. Senhor, eu vou até Faraó, mas eles vão perguntar para mim, que Deus é esse aí, ô Moisés, que você descobriu, conheceu, aonde aí, nessas montanhas? Como é o nome desse Deus para nós saber? Porque no Egito temos vários deuses, 7, tal, pá. E quem é esse Deus aí, Moisés? Qual é o nome dele? E aí, Moisés está conversando com Deus. E Deus diz a Moisés, diga a Faraó, Erie Asher Erie. Erie Asher Erie em hebraico é o quê? Muitos transliteraram errado, dizendo que eu sou o que sou. Mas está errado isso. Ok? É no futuro. Então Deus disse, Erie Asher Erie, Moisés, eu serei o que serei. Beleza? Esse eu serei o que serei, como no hebraico não se tem vogais e apenas consoante, fica meio que impronunciável. Então nós temos só o Y, transliterado para o português, o Y, o H, o W e o H. No hebraico, o que é o hebraico? Como que é o nome do Eterno em hebraico? Erie Asher Erie. É isso daqui, ó. Yud, Re, Tav, Re. Yud, Re, Vav, Re. Perdão, falei Tav, né? Tav está aqui, é outra coisa. Yud, Re, Vav, Re. Esse Yud, Re, Vav, Re, que é o nome do Eterno, que é o nome do Deus Altíssimo, foi revelado aonde? Na frase Yeshua, Hanat Zarati, Vemelech, Yehudim. Ó, Yud, tá aqui pequenininho, Yud, Yeshua, Re, tá aqui o Re, na frase Hanat Zarati. Vav, tá aqui na palavra
é rei, vemeler, aqui também. E o vav também está na última palavra, aqui também, ó, em hebraico, que é Yehudim. Então, nessa frase, em hebraico, que Pilatos manda colocar, sem ele saber, sem ele entender da etimologia, da semântica, das variações do idioma hebraico, o idioma de Deus, ele escreve na placa Jesus Nazareno, rei dos judeus. E quando eles veem isso, eles pegam as 4 iniciais de cada palavra, que vai dar o nome de Yahvé, o nome de Deus, o nome do Eterno. Mas só que não para por aí, gente. Não para por aí. Sabe por quê? Quando você pega a tradução, o significado da letra Yud, que está aqui no nome de Jesus, Yeshua, o Yud ou Yod, sabe o que ele significa? Significa mão. Significa mão. Yud, em hebraico, significa mão. Olha que interessante. A segunda letra, o Re, em hebraico, que é esse aqui, significa olhar. Aqui está, veja. A terceira letra, que é o Tav, ou Vav. Sabe o que significa? Que é essa daqui, ó, Tav ou Vav. Significa gancho ou prego. Resumindo para você. Olha lá, ó. Yud. Yud. Olhar. Estou vendo. Prego. Gancho. Na mão. E outra coisa mais interessante. Também significa... Deixa eu ver se voltou aqui. E outra letra aqui também, não é? Tem mais um significado, que significa vento, rua. Resumindo para você entender, aquela cena horrorosa, aquela cena hedionda, aquela cena de um homem extremamente espancado, desfigurado ali na cruz. Nós estamos acostumados a ver essa cena, vem a nossa mente. Nos filmes também, vem essa mente. Dor, escárnio, zombaria, humilhação, não é isso? Dor, escárnio, zombaria, humilhação do corpo físico de Jesus ali na cruz do Calvário. Infelizmente, como disse um dia aí o Papa Francisco, o sumo pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana, ele disse que Jesus falhou. Jesus não foi vitorioso, não venceu. Por que será? Porque ele foi crucificado na cruz? Falta aí visão espiritual. Eu vejo muitas pessoas falar Jesus é falso, Yeshua é falso, o Novo Testamento é falso, não é? Até eu mesmo, na minha concepção judaica, em algumas lives que você pegar lá atrás, eu estou falando algo semelhante, mas não que Jesus é falso, não que Jesus é mentiroso, não que Jesus é isso, é aquilo, aquilo outro. A gente pode fazer crítica, mas tem que ser ponderado e ter medo para não pecar contra o Espírito Santo de Deus. Ok? Então, só para você ter uma ideia, não é? O Yud está no nome de Yeshua, o que significa mão, o Re, que está na palavra Hanatzarat, que é Nazareno, significa olhar, aqui está, veja, e o Tav, que está em Vermeler, não é? De Machia, de Messias, o rei, também significa o que? Gancho e prego. E outro significado de Re, que está aqui em Yehudim, significa, se eu não me engano, posso estar trocando aqui, é sopro, vento. Quando Deus cria o homem e a mulher, lá em Bereshit, em Gênesis, o que está escrito? E soprou Deus o ruá, soprou Deus o fôlego de vida. Né? O vento veio com violência nas narinas do boneco, é o que está escrito lá.
e o homem veio a ser alma vivente, né? O sopro de Deus, o Ruá, gerou o Nefesh em hebraico, que é o espírito, e o espírito gerou o pneuma em grego, que é a parte pensante, a alma do homem. A alma que vê as coisas, que tem cheiro, sente sabor dentro do corpo, que é em hebraico bassar. Deu vida, deu personalidade e deu o espírito conexão com a espiritualidade, com o mundo espiritual, e assim o homem veio a ser a alma vivente. Então, quando você olha para essa cena da cruz, no nosso olhar físico, no nosso olhar humano, e para eles que estavam naquela hora lá, era uma coisa horrorosa. Os discípulos pensaram mesmo, perdemos Jesus, ele morreu, ele acabou, já era, não é? Por isso que Jesus ele vai barrar Pedro, e quando ele fala que o Filho do Homem vai ser entregue, e ao terceiro dia ele ressuscitará, Pedro, por amor mesmo a Jesus, na sua ignorância, ele diz para Jesus, não, eu não permitirei que isso aconteça. Não permitirei. Se você quiser, eu morro no teu lugar, mestre, mas eu não permitirei que isso aconteça. Jesus não está fazendo uma cena de exorcismo, tá? Crentes, evangélicos, viu? Jesus não está dizendo que Pedro é endemoniado. Jesus não está vendo Satanás em Pedro. Aprenda com Jesus de uma vez por todas. Satanás, de Rabi Chipre, o rei do inferno, não existe. Isso é uma emoção humana, ok? Quando você é contra seu filho, contra sua mulher, quando você é contra seu amigo, quando o filho é contra o pai, quando um casal não se dá bem, quando não se dá bem na empresa, na vida, quando alguém se opõe contra você, ele está sendo Satanás. Porque a palavra Hassatan em hebraico significa opositor, inimigo, aquele que vem adversário, ao contrário. E nesse momento, Pedro estava se opondo a quem? A todo o processo e planejamento lá dos outros aions, dos outros mundos, das instâncias espirituais em relação à missão de Jesus e a sua vocação. Por isso, Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque a ti não convém revelar, você não conhece os mistérios, os segredos do reino de Deus. Jesus tinha esse segredo com ele. Ele sabia quem ele era e o que ele veio fazer aqui nesse mundo. Está entendendo até agora? Por isso que eu vou corrigir as pessoas que acham que Jesus disse em grego, eu sou o alfa e o ômega, a primeira letra alfa em grego e a última letra em grego que é o ômega. Eu sou o alfa e o ômega, que quer dizer eu sou o princípio e o fim. Não. Ele não disse isso em grego. Ele disse em hebraico, ok? Ani, Ani Aleph Tav. Ani Aleph Tav. Eu sou o Aleph e o Tav. Porque Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Eu falei aqui, o Tav não é Tav. Aqui é Yud Re Vav. Aqui é Vav, tá? O corrigindo eu mesmo aqui é Vav. Yud Re Vav Rei. Então o Vav é esse aqui. Significa prego. Bom, então Jesus disse, Ani, eu sou o Aleph e o Tav em hebraico. Porque se você pegar o hebraico primitivo, não é? Se você pegar o hebraico lá do começo, nós temos aqui a letra Aleph, primeira letra em hebraico, ela é representada de forma em desenho, a cabeça de um touro, de um boi, ou de um bode, ou de um cordeiro. Quem é que Isaías aponta que morreu como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro? Yeshua. Quem é que morreu em um madeiro com semelhança de cruz? Quem? Yeshua. O começo, Aleph, eu sou o Aleph, eu sou o cordeiro. E o fim, né? O Tav, o fim ali na cruz da sua missão no corpo físico, neste mundo. Eu sei que os abelhas vão ficar bravos, mas eu não estou nem aí, a verdade tem que ser dita. Bom, então, você entendeu tudo isso que eu expliquei para você, não é? Para resumir, agora que eu quero que você entenda, veja só. Nós podemos então entender que esse jogo de palavras, nas letras hebraicas, ele
o Altíssimo, Ele, o Altíssimo, deixou e está deixando bem claro que eu, Deus, estou vendo nas mãos os pregos. Eu estou vendo o teu clamor. Eu estou vendo a tua dor. Muitas pessoas, os olhos de Deus não se igualam aos nossos olhos. Quando você pensou, até mesmo Jesus na sua própria carne, na sua humanidade ali, quando ele grita e ele clama em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani. Tem até uma música, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Clamava o Pai, o divino Jesus, o bom Redentor. De novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou. Deixa eu ver aqui, não consigo ver direito. Peraí. Ah, é um ruim. Então, quando Jesus clama, a gente tem que saber diferenciar Jesus, Espírito, Deus, e Jesus, humano. Você quer ver um exemplo disso que eu vou dar agora? No Monte das Oliveiras, ali no Getsemane, quando Deus revela para ele, a espiritualidade revela tudo para ele. Você vai ser preso, você vai ser traído, você vai ser preso, você vai passar por isso, por aquilo, por julgamento, vai apanhar, vai tomar chicotada, vai colocar uma coroa de espinho. Tudo isso foi passado para Jesus. Humanamente falando, ele temeu, ele tremeu, e a dor, o pavor foi tão intenso que o teu suor se tornou em sangue. Beleza? E aí ele disse, Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice, eu não quero beber esse cálice, eu não quero passar por isso, não. Ele sabia o rigor das chibatadas, as pontas do chicote, dente de osso, pontas de prego, enfim, ele sabia como rasgava e ia doer. Ele sabia o rigor da força e da violência, da gravidade, né, que eram os romanos, na surra e no chicote. Então ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Esse é o Jesus humano, tá? Agora, o Jesus espiritual, a essência divina que estava dentro dele, como está dentro de você e dentro de mim, depois que a gente fala as coisas, né? Aí vem um momento assim, não, calma, calma, relaxa, Deus é bom, Deus existe, Senhor, tem piedade, me perdoa, tem compaixão, eu agi de uma forma destemperada, eu agi na emoção, eu agi da minha forma humana, eu não tive força na hora de parar e pensar primeiro na espiritualidade, no campo, na visão espiritual, me perdoa. Eu agi como um ser humano, não é? E no Salmo, se eu não me engano, 139, ou enfim, o Davi vai dizer assim, que Deus é um Pai, conhece a nossa estrutura e sabe que viemos do pó. Olha que coisa linda, né? Então, nesse momento, Jesus, ele fala humanamente, tira de mim esse cálice, eu não quero passar, eu não quero sofrer por isso, eu não quero sofrer esses horrores, eu não quero. Mas, logo que a adrenalina baixa, aí vem a parte espiritual, o Jesus que veio lá de cima, aí vem toda a consciência espiritual, ele fala, mas meu Pai, todavia, seja feita a vossa vontade. E é aí que eu quero entrar para bater esse papo com você. Todavia, seja feita a vossa vontade. Na cruz do Calvário, Jesus também, mais uma vez, não que ele errou, que ele pecou, mas mais uma vez, na sua humanidade, em pleno pavor, o terror, as mãos cravadas com prego, coroa de espinho, soco, chute, cuspe, chicotada, cortado, rasgado, com todos os tipos de sensações, de doenças que você possa imaginar, de dores, o corpo, o pulmão comprimido, tudo, sangue jorrando, não é? Talvez até urinando ali, talvez até defecando ali, e ele começa a gritar, Pai, Pai, Eloi, Eloi.
Aonde tu estás, meu pai? Aonde tu estás, meu pai? Olha só, antes de terminar isso, eu quero que você saiba que os olhos de Deus não se igualam aos nossos olhos humanos e físicos. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 7, Deus diz ao profeta assim, como uma repreensão. Em hebraico, Deus diz assim, Vayomer Yehivé el Shemuel, Al Tabet el Marihu, Vel Gebohar, Kumatoki, Tiru, Mea Ekilo Asher, Ireer, Radan, Kirradan, Ireer, né? Yainaim, ok? Yainaim, Vaim, Yariver, Irer, La Levar. Sabe o que eu li para você aqui agora em hebraico? É 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 7. Eu li para você o seguinte, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Vocês lembram dessa história, sabe do que você já leu isso, tá bom? E eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu estou falando aqui e pode estar ouvindo o barulho de cachorro latindo, então tem um vizinho aqui do lado que eu acho que não tem noção das coisas, não é? Então eu peço desculpa para vocês, porque o latido do cachorro atrapalha a minha live, tá bom? Então vamos lá. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Ou seja, você percebe que a espiritualidade, ela não foca, ela não pega na aparência das pessoas. Como a igreja pega, como a igreja pegou, como pastores pegam, como a religião pega. E eu falo isso sem medo de errar, né? Eu fico admirado, e aqui não é um ataque, não é uma ofensa, como como é que se fala? Negros mesmo, né? Descendentes de africano, aqui no Brasil, ainda têm a coragem de serem católicos, apostólicos, romanos. Uma igreja, se não a igreja que mais perseguiu, a igreja que mais judiou. Só depois, no final, começaram a cair a ficha e parar com isso. Mas que mais abusou, que mais estuprou negros, negras, crianças, idosos, adolescentes, mulheres, tratou-os como bichos, porque os negros não podiam entrar na missa, na igreja, para assistir a missa, porque não tinham alma. A igreja que mais fomentou também o tráfico de negros, né, da África, capturados como bichos para o Brasil, foi a Igreja Católica. Tem um bispo aí, daquela época, do tempo do Império, que tinha aí um navio particular dele, só para trazer negros, para servir, para plantar, para fazer aquela coisa toda. Então, a religião, o homem, é que vê a aparência do outro. É o homem que vê a cor da pele. É o homem que vê, não é? Se você é branco, se você é negro, se você é gordo, é o homem que vê se você é hétero, se você é homo, se você é católico, se você é evangélico, se você é da Umbanda, do Candomblé, é o homem que vê. Resumindo, o homem parece que é todo o mal na face da terra. Então Deus está falando para o profeta Samuel, olha, porém o Senhor diz a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. O Senhor, presta atenção agora, 1 Samuel, capítulo deixa eu ver, 16, versículo 7. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu estou falando tudo isso aqui, porque nesse momento que eu estou lendo de 1 Samuel 16, versículo 7, é quando o profeta vai lá na casa de Jessé para ungir o rei de Israel. E aí o pai, que é o Jessé, o pai de Davi, coloca os seus filhos, não é? Primeiro os seus filhos do casamento, ali, com a sua esposa. Os seus filhos, coloca eles todos adultos, fortes, bonitos,
todos treinados militarmente, todos tinham habilidades, um currículo invejável, não é, compreensão física, para ser o rei de Israel. Mas aí, todos eles, Deus falou não, 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 foram 7, não, não. E o que acontece? No final, Deus chama a atenção dele, porque o profeta ia ungir o primeiro, o segundo, o terceiro, não, não, não olhe para a aparência, você vê como o homem vê o externo, eu vejo o coração, a alma. E aí, o Jessé foi obrigado a quebrar o seu preconceito, a sua discriminação, a sua vergonha. E a primeira vez que Davi vai entrar na casa do pai dele, que Davi é criado como um lixo, lá no meio das ovelhas, fedendo xixi e cocô de ovelha. Só que lá no meio do rebanho, o rejeitado, o filho de um adultério, de um caso com uma prostituta, que a mãe de Davi era uma prostituta. Então, esse filho rejeitado que é Davi, ele tem um coração puro para governar o povo de Israel. Por quê? Porque Davi tem amor pelas suas ovelhas, Davi enfrenta, né, os predadores como o leão, como o urso, para salvar o seu rebanho, as suas ovelhas. Você entende isso? Não adianta ter escolaridade, não adianta ter faculdade, não adianta ter teologia, não adianta ser isso, ser aquilo outro, não adianta ser doutor. Tem que ser vocacionado, tem que ser chamado, tem que ser espiritual, tem que vir de lá de cima já com você. E Davi já tinha isso com ele, ser pastor de ovelha, cuidar das ovelhas. Por isso Deus manda chamar Davi e unge Davi. E Davi não tinha nada a ver com os critérios de rei de Israel em termos físicos. Era uma criança de 9 anos, magro, magrinho, não aguentava segurar nem uma espada nem um escudo. Bom, passando essa parte que você entendeu, olha só. O Senhor olha para o coração, para o interior, para a alma, o espírito, o mundo espiritual. Uma mão só pode ser boa se o coração for bom. Deus estava ali nesse momento, e não lá no céu. Quando Jesus clama e chama pelo Pai, e o Pai não responde, é porque o Pai está ali com ele. Você está entendendo isso? Eu acho que está bom aqui, peraí. Vou diminuir só um pouquinho. Aí. Quando Jesus está clamando pelo seu Pai, e o seu Pai não responde, Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sabe onde Deus estava? Deus estava ali, nele, com ele, também sentindo as dores dele, também ouvindo, vendo e sentindo a zombaria dos fariseus. Deus estava ali com Jesus naquele momento. O Pai está ali com ele, junto. O Pai também se sentindo crucificado. Por que o Pai sentindo-se crucificado? Como foi explicado. Yud, mão. Re, olhar. Aqui está, veja, o Vav, que é gancho, prego. Lembra que eu expliquei? Yeshua, a frase lá na cruz, na placa, Yeshua, Hamashia, Melech, Yehudim ou Ai Yehudim. As primeiras letras dessa frase vai formar Yud, Re, Vav, Re, Vav, Re de novo, que vai formar isso aqui, ó, o pentagrama. Yud, Re, Vav, Re, vai formar o nome do Eterno, o nome de Deus, o nome do Deus Todo-Poderoso, ok? Quando nós lemos aqui em hebraico, no livro de Números, em hebraico, está escrito assim, presta bem atenção nisso aqui. Você que crê nas Escrituras e em Jesus. Olha só o que está escrito nas Escrituras. Em hebraico, ó. Vesamu et shemi al benei Israel vani avarechalen. Sabe o que eu li para você aqui em hebraico? Eu li para você em hebraico o seguinte. E colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel. O nome de Deus em cada nome dos filhos de Israel. No nome de Jesus nós temos o Yod. O Yod é a primeira letra do nome de Deus. Aqui, Yod. Yod, Re, Vav, Re. Está no nome de Yeshua. Yod, Yeshua. O nome de Deus está no nome de Yeshua. Ok? E o nome de Deus vai aparecer justamente na frase que Pilatos manda fazer. A pedra que foi usada por Deus
não é? E Deus escreveu no centro por linhas tortas. Aqui a placa. Lembra no começo? Em grego. Jesus, o Nazários, o Basileus, tom Iudaium. E também em latim. Jesus Nazarenos Rex Iodaorium. E no grego, Yeshua Hanat Zaratem Vemeler Yehudim. Percebeu? Somente no idioma, nas letras hebraicas, é que vai se descobrir que essa palavra aqui, ó, e colocarei o meu nome, porão o meu nome nos filhos de Israel. Somente na frase Jesus Nazareno, rei dos judeus. Yeshua Hanat Zarati Vemeler Yehudim, é que você vai encontrar nas primeiras letras de cada palavra. Jesus Nazareno, rei dos judeus, nas primeiras letras de cada palavra, o nome de Yahvé, o tetragrama, o Yahudim, Yahudim não, o Yud-Re, Vav-Re, Yahvé, o Senhor, o nome de Deus, o nome do Pai, Jeová, como vocês queiram. Isso é muito importante. Então, Jesus não estava sozinho não, gente, ali na cruz do Calvário. A visão que nós temos é uma visão horrorosa, horrível. E a segunda parte, em que Jesus disse, se não clamares, as pedras clamarão, e a primeira pedra que clamou foi Pilatos, que revelou, que clamou, proclamou Jesus como o Filho de Deus e o Deus Pai com ele ali na cruz. A segunda pedra que clamou foi quando Jesus, ele dá o seu último suspiro na cruz do Calvário. E sai o ruá, sai a vida. Quando sai a vida, lembra? Que significa Yud, mão, Re, olhar, aqui está, e gancho, prego, no Vav, que está aqui, ó. Tudo aqui. O significado das letras hebraicas do nome de Deus. Quando Jesus dá o seu último suspiro, sai ali o seu fôlego dos seus pulmões, sai a vida, sai o ruá para toda a humanidade, para todo o mundo, para todas as criaturas, para todas as vidas que precisavam receber essa bênção, essa graça de Deus a todos nós. Você vê como isso é importante? Então, nesse momento, acontece isso aqui, ó. O Yod, a mão de Deus, pregada na cruz, a mão de Deus pregada, o olhar de Deus, que é o Ré, e o gancho, que é o prego, e mais um significado de Yud ou de Ré, que significa sopro, vento. O Pai estava ali. Quando Jesus morre na cruz, e ele se vê no mundo espiritual, ele se vê com o Pai, junto com o Pai. E há uma alegria tão grande, há um gozo, um prazer, uma plenitude tão grande na espiritualidade, que ele encontrando o seu Pai, vendo o seu Pai, ele viu que ele não estava só. E é nesse momento que ele e o Pai mandam vida para você, mandam graça, mandam bênção, não é? Agora, sem que vocês paguem tributos à religião, sem que vocês tenham necessidade de ir numa sinagoga, sem que vocês tenham necessidade de ir num templo, sem que vocês tenham necessidade de ir numa igreja católica ou numa igreja evangélica, pagar dízimo, oferta, voto, pegar vela, pegar aguinha, pegar lencinho ungido, pegar essas porcarias que dizem ser imantadas para você receber bênção, receber cura. Jesus livra você do mercenário, do ladrão. Jesus livra você do lobo devorador. Jesus livra você daquele que só quer o seu dinheiro, a sua grana, a sua casa, o seu anel, o seu carro, o seu terreno. Aquele que só quer a sua mente para bitolar você, tornar você fanático. É isso que eu quero que você entenda nessa tarde, ok? Então, nesse momento, quando Jesus está sofrendo, quando muitos de nós achou que Jesus estava sozinho, ele não estava sozinho, ok? O Pai também se sentindo crucificado, mas vendo que o Espírito, o mundo espiritual, não tem nada incomparável com aquilo ali naquele momento, para nós, seres humanos limitados, a cena da cruz foi e é horrível, traumatizante, cruel,
mas isto porque enxergamos apenas o espetáculo da cruz e não o que ali está acontecendo espiritualmente. Um dia, Deus desceu e visitou o Éden, visitou Adão e Eva. Toda a tarde, ao final do dia, diz Bereshit em Gênesis, e o Pai ali descia. E por que não iria descer nesse momento mais crucial, não é? Divisor da história da humanidade, não é? De todos os mundos, o Filho ali, no estado em que estava. Foi o momento de mais amor no mundo espiritual. O Pai desce, tira as dores, tira o Filho de dentro daquele corpo, todo agredido, linchado, violentado, surrado, rasgado pelos homens. E ambos se abraçam. E talvez ali Jesus até disse ao Pai, eu o chamei e o Senhor não respondeu, não apareceu. Por quê? O Pai responde, porque eu estava aqui ao seu lado, sentindo todas as suas dores, suas chicotadas, sua carne rasgada, sentindo a sua vergonha, a zombaria deles, sentindo os pregos na cruz, sentindo os tombos que você levou carregando a cruz, os pregos nas mãos, a coroa de espinho, a surra. Eu estava aqui do seu lado. Quando você pensar que está sozinho, caído, ferido, rasgado, desprezado, esquecido, sofrendo as dores mais horríveis do mundo, no seu corpo físico, no seu corpo mental, na sua psique, na sua psicologia, na sua carne, nos seus órgãos. Você que está com câncer, você que está prestes a passar por uma cirurgia, não sabe se vai ter sucesso, você que está numa cadeira de roda, você que está com AIDS, você que está com as doenças mais crônicas, as doenças mais letais, mortais. Essa mensagem é para você. Você que está com depressão, você que está com traumas da sua infância, com traumas da sua vida, com traumas de tudo o que aconteceu na sua vida. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para todos nós, ela abraça cada um de nós nessa tarde, sabe? Você que acha que está sozinho, segurando essa barra, essa luta, esse sofrimento que está passando. Sabe a sua mãe, que morreu no corpo, lá no hospital, e foi difícil para você? Sabe o seu pai, sabe o seu filho, que morreu no mar, no rio, ou na estrada, num acidente de trânsito, num acidente de carro, ou de moto? Sabe aquele seu parente que morreu pela maldade de um ladrão, de um menor, de uma bala perdida? Sabe? Sabia que o Pai estava com eles também na hora da passagem deles? O Pai esteve com eles, porque o nome do Pai está em nosso DNA. Fizeram um cálculo, uma contagem dos números do DNA, e os números do DNA deram os números que correspondem ao nome de Deus em hebraico. Todos nós temos o nome de Deus em nosso DNA. Que coisa linda, não é? Acalma o teu coração. Daqui para frente, quando você tiver que se desesperar com alguém, se deparar com alguém em meio a fios, entubados, ou gemendo de dor no hospital, entenda, o Pai está ali também. E tudo ficará tão calmo, em paz, em alegria e felicidade, quando o seu parente despertar desse sono, desse pesadelo, desse mundo físico que vivemos, para o mundo real, o reencontro do Pai, com o Filho e com Ele. Vejamos a vida, o mundo, os acontecimentos, como Deus vê. É isso que eu quero deixar claro para você nesta tarde. Você está sofrendo muito porque você está vendo apenas com a sua ótica humana. O apóstolo Paulo vai escrever, se eu não me engano, em 1 Coríntios, capítulo 2, que ele vai falar sobre a sabedoria humana, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucuras, porque eles não conseguem entender as coisas espirituais. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas, tudo ele entende.
é inadmissível, é uma sensação de injustiça. Por que meu filho foi embora tão jovem? Por que meu bebê? Por que minha mãe? Por que morreu na mão de um assassino? Por que passou por isso, por aquilo outro? Por que morreu no incêndio? Por que fizeram isso? Bandidos do Rio de Janeiro pegaram meu filho, minha filha, fizeram essa coisa horrorosa. Para você, para mim, ok, dói mesmo, é revoltante, é horroroso. Só que eu arrisco a dizer, e digo com fé para você, mãe e pai, acalma o teu coração, elimina o ódio psicológico, mental, que está te corroendo, te matando aí dentro, porque no momento em que sua filha fez a passagem dela, o pai estava com ela. No momento em que o espírito sai, Deus, os anjos e os mentores espirituais estão ali. A dor, acabou a dor. Estão vendo, vislumbrando agora. Não tem mais dor, não tem tortura, não tem surra, não tem sequestro, não tem chantagem, não tem golpes, não tem nada. Não tem enforcamento mecânico, não tem nada. Não tem a pancada da violência da batida do carro, não tem agonia de estar se afogando, não tem a dor do fogo, não tem a dor do tiro, não tem impacto da bala, não tem nada. O que tem é o Pai, junto com cada um de nós. Eu espero que essa mensagem, eu espero que essa palavra, que essa revelação toda, do nome de Deus, está na frase Yeshua, Hanatzarat, Bemeler, Yehudim, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O significado das letras hebraicas, Yud, mão, Re, olhar, aqui está, veja, Vav, gancho, prego, e um outro sentido que é vento, fôlego de vida. O nome de Deus ali, com Jesus e no nome dele. Deus estava aqui em todos os momentos de dor de Jesus, o seu filho. E o nome de Deus está em você também. Esteve no seu filho. Portanto, eu não sei qual é a situação que você está vivendo agora. O perrengue que você está vivendo agora. Eu não sei qual a luta que você está vivendo agora. Pode ser uma doença? Pode. Pode ser qualquer coisa. Eu quero que você saiba. Deus não esqueceu de você. Ele não está longe de você. Ele está em você. Apenas desperte para sentir Deus dentro de você. Desperte para pensar na sua oração. Não quero saber a sua religião. Olhe do seu jeito, onde você estiver. Concentre-se no Pai. Ele está com você, sentindo as suas dores. Quando você fizer isso, se concentrar em Deus, no Pai, se concentrar em Jesus Cristo, não é? Não fazer como Jesus. Pai, tira de mim esse cálice, tira de mim essa dor, esse momento, essa situação. Aonde você está, Pai? Eu estou morrendo, cadê? Não. Procure se acalmar e ver o Pai. Porque tudo que acontece tem um propósito da espiritualidade na nossa vida. Não é para nos derrubar, para nos achincalhar, para jogar mais fundo do que o fundo do buraco. Não. É para nos elevar. São escadas que nós vamos subindo nesses degraus para elevarmos espiritualmente, para nos tornarmos maduro, para tentar chegar à perfeição de um varão perfeito, espiritualmente falando, psicologicamente falando, para não errarmos mais, para cumprirmos a nossa missão nesse mundo. Eu encerro essa live deixando isso para você. O Pai está com você aí. Você não precisa mais de ninguém. Você não precisa de homem, de pastor, de ancião, de reverendo, de padre. Você não precisa de bispo. Você não precisa de falsos apóstolos, de missionários, de presbíteros, de evangelistas. Não. Você precisa fazer uma coisa só. Que Ele mesmo, Jesus disse. Entra no seu quarto, dobra o teu joelho, fecha a porta, dobra o teu joelho, fecha a janela e em secreto, com o Pai, com Deus, você se abre, se confessa, você fala e o Pai vai te ouvir. Quer ouvir Deus? Feche os teus olhos e no silêncio da sua alma, fale com Ele, chore, desabafe com Ele.
e a sua vida vai começar a mudar, e Ele vai te dar sabedoria, entendimento, para você equacionar a matemática de Deus. Lembra da oração de Moisés? Salmo 90, versículo 10, 11, 12, 13, 14? Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu alcance vida, coração sábio nesse mundo. Ou seja, some aquilo que for bom para a tua vida. Se veio pessoas na sua vida que te fez mal, que só acabou com a tua psicologia, com a tua psique, com o teu coração, com o teu dinheiro, com as tuas finanças, tchau. Você vai fazer a operação matemática de retirar, de subtrair. Subtraia aquilo que te faz mal. O que é que te faz mal? É a bebida alcoólica? É o cigarro? São as drogas? O que é? É o vício da prostituição? O que te faz mal? É o jogo que te faz mal? Você tem que ter isso na sua cabeça. Você vai subtrair e você vai somar, substituir isso por coisas boas. Você vai ter que aprender a dividir as coisas, como diz a matemática, e você vai ter que aprender a multiplicar aquilo que for bom para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu corpo, para a sua saúde, para a sua mente, para a sua psique, para o seu lado emocional, para o seu lado financeiro, para tudo. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, o Pai está com você. Procure achar o Pai em você, na sua vida, e tudo vai mudar. Shalom Aleichem, Shabbat Shalom a todos, até a próxima live. Esquecendo aqui, eu vou pedir para vocês, acompanhem-me aqui no Facebook, compartilhem o máximo que vocês puderem, ok? E inscreva-se no meu canal do YouTube, eu deixei 2 links aqui na chamada, aqui no título dessa live, 2 links do meu canal do YouTube, onde vai complementar, vai somar mais essa questão do Pai que esteve com Jesus e da letra Aleph e o Tav em hebraico, Jesus como Filho de Deus e sendo partícipe na criação do mundo. Ok? Tá muito bacana, muito legal, com muito conteúdo. Bom, Deus abençoe vocês. Até a próxima live. E dá uma força no meu canal do YouTube lá. Tá bom? Um abraço.